Olá, pessoal. Eu sou Marisberg, nutricionista ayurvédica, e nesse vídeo eu vou te ensinar como interpretar rótulos de alimentos processados industrializados. Esse já é o segundo vídeo dessa série. No primeiro vídeo a gente falou sobre o que é essa rotulagem, para que ela serve, quais são os elementos dela. Então, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você comece pelo vídeo anterior. E nesse vídeo aqui a gente vai para essa parte prática de realmente interpretar os rótulos, com exemplos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E a gente vai seguir aqui, pronto. Então é isso, tá? Para você saber, no vídeo anterior a gente falou para que serve a rotulagem, quais foram as mudanças na regra, as mudanças recentes, qual é essa classificação nova e qual é a rotulagem frontal. E agora, interpretação de rótulos. Então vamos começar pelo amendoim japonês, né? Então a gente olha esse rótulo aqui, tá lá escrito amendoim tipo japonês, tem uma fotinho dele. O amendoim in natura é um alimento bem nutritivo, ele tem ali 17% de proteína da composição. Das calorias que ele oferece, 17% vem das proteínas, 11% vem dos carboidratos, e ele é uma grande fonte de gordura, tá? Ele é do grupo dos feijões, por isso que ele é bem proteico, mas ele tem uma composição mais parecida com das castanhas, e que tem bastante gordura. Essa gordura não é tão saturada, então ela não é uma gordura tão inflamatória, mas o amendoim é um alimento que facilmente está contaminado por aflatoxinas, que são toxinas cancerígenas. Então a gente tem que ter cuidado bastante com a procedência. Agora, isso aqui é o amendoim in natura, tá? Que é um pouco diferente disso aqui, vocês vão ver já. Existe essa ABICAB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, que ela tem, só que eu peguei do site da ABICAB, tá? Como objetivo principal, promover e proteger os interesses das indústrias associadas do setor de chocolates, amendoim e balas, visando o atendimento às legislações, o desenvolvimento de iniciativas para estimular o consumo responsável, promover ações sociais de proteção do meio ambiente e segurança do alimento. Então, eu não estou falando mal da ABICAB, mas aqui está claro no estatuto deles, publicado no site, que o objetivo deles é proteger os interesses das indústrias associadas e não a sua saúde necessariamente. E aqui a gente tem a lista de ingredientes do amendoim, como eu falei no vídeo anterior, os elementos vêm elencados em ordem decrescente, ou seja, o que vem primeiro tem mais, tá? Então, os ingredientes estão lá: amendoim, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Opa, mas não era amendoim? Mas ele tem aquela casquinha que é feita de farinha. Açúcar, ué, mas não era amendoim? É, mas tem açúcar. Aí tem sal, molho de soja e milho, amido de milho, realçador de sabor glutamato monossódico, gordura vegetal, fermento químico, bicarbonato de sódio, antioxidante INS 310, seja lá o que for isso. E aí vou contar, seja lá o que for isso, tá? TBHQ é um pó cristalino branco e brilhoso, que é solúvel em óleos e gorduras e não se complexa com íons, enfim, tem uma questão técnica aí para explicar. E ele é um conservante para os olhos, tá? Agora, o uso desses antioxidantes em alimentos é limitado. E esse, especialmente, tem alguns países que não aprovam a utilização deles. Por exemplo, o Canadá e a Comunidade Econômica Europeia, porque eles são controversos, tá? No Brasil, o uso desses antioxidantes é controlado pelo Ministério da Saúde, que limita uma quantidade por dia do uso de BHA e TBHQ, e 100 miligramas por grama para uso de BHT com concentrações máximas permitidas. Ok, quanto tem de TBHQ nesse produto? O rótulo não diz. Você não tem como saber. E se tem esse produto e outros, como que dá no seu dia a soma desses conservantes nos 3, 4, 5 produtos que você consumiu? Ninguém tem como saber. Então, como é que você vai saber se isso é seguro para você, se a informação não vem no rótulo? Já complicou. Aí a gente tem aqui a porção, ó. Uma porção são 25 gramas, um quarto de xícara. É essa miséria que está aqui na minha mão. E aí eu te pergunto se é isso que você come quando come um amendoim, tá? Bom, aí a gente tem uma diferença de alimentos in natura e processado, né? O alimento in natura, o alimento processado é aquele fabricado pela indústria, que é adicionado de sal, açúcar ou outro produto que torne o alimento mais durável, palatável e atraente. Então, salmoura, por exemplo, compotas, né? Sardinha, atum em lata, queijo e tal, isso é um alimento processado. Pode ter adição de sal, de gordura de açúcar, eles podem fazer parte do prato, desde que em pequenas quantidades. Já os ultraprocessados são alimentos e formulações industriais em geral com pouco ou nenhum alimento inteiro. E esse tipo de alimento sempre vem com aditivos, como é o caso das salsichas, biscoitos, geleias, sorvetes, chocolates e etc. Tá? Hambúrgueres, nuggets, é alimento pronto para o consumo. Então esse aqui, ele está lá dizendo, amendoim faz bem?
E eu te pergunto, se esse amendoim faz bem? O amendoim in natura faz, mas esse amendoim com todos esses componentes, será que ele faz bem? Aí o próximo é o chiclete, é o meu desafeto chiclete, eu sempre falo muito mal do chiclete, e vocês vão entender já por quê. A composição nutricional do chiclete. Goma base, óleo vegetal. Esse aqui especificamente tem 8 tipos de edulcorantes diferentes. Sorbitol, maltitol, manitol, xilitol, aspartame, sulfame de potássio e sucralose. Antiumectante talco, aromatizantes, glicerina, emulsificantes, lecitina de sódio e corantes. Então, isso não é um produto alimentício, tá? E essa goma base do chiclete, do que é? Originalmente, ela era feita de borracha. Tem essa matéria muito interessante da revista Super Interessantes que explica, né? A goma base era de borracha, de seringa, e agora ela é de derivados de petróleo. Então, eu brinco que chiclete é um pedaço de pneu cheio de conservante e adoçante sintético e aroma artificial. Não é algo que um ser humano precise consumir. Não precisa, não deve, não é adequado, tá? Como uma alternativa, a gente pode, por exemplo, comer essas balinhas de gengibre. Ó, gengibre, cravo, canela, açúcar e limão. Pronto, isso é um alimento processado para seres humanos. Aí a gente vai lá no desrotulando, ó, é um alimento que tem alto teor de açúcar. Então, mesmo essa balinha natural, é para comer com moderação. Dá para consumir, mas com moderação, tá? Já o pão, aqui é uma imagem do Joio e o Trigo, que é um site bem importante nessa avaliação assim dos alimentos. Isso aqui da esquerda é um pão artesanal, ó, farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de trigo integral, né, farinha de arroz, farinha de trigo, água, germe de trigo, açúcar mascavo, cacau, azeite e sal. Você faria isso na sua casa. Isso aqui, ó, farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada com ferro ácido fólico, açúcar, glúten, fibra de aveia, óleo vegetal de soja, vinagre, sal, farinha de malte, emulsificantes. Mono de glicerídeos de ácidos graxos, diacetil tartarato de mono de glicerídeos, estearoil 2-lactil-lactato de cálcio e polissorbato 80, conservadores, propriedades de cálcio e ácido ascórbico, melhoradores de farinha, fosfato monocálcico e ácido ascórbico e ácido lanche ácido cítrico. Então, isso não é um pão, isso é uma coisa tipo pão, mas é um produto ultraprocessado tipo pão, com muitos aditivos químicos, tá? Esse aqui é legal, que a embalagem dele ele tem uma pinturinha assim, parece que ele está saindo do forno, parece que tem uma fumacinha. Então, a composição dele, farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, que é farinha branca, açúcar, glúten, fibra de aveia, óleo vegetal de soja, vinagre, sal, farinha de malte. De novo, do 10 até o 13 são aditivos químicos que a indústria coloca para ele ficar parecido com um pãozinho caseiro que acabou de sair do forno. Mas né? Ele, como um pão, já teria muita coisa, porque tem lá glúten adicionado, fibra de aveia, óleo, não precisava tanto, e ele tem todos esses elementos que são da indústria química. Peguei aqui a rotulagem de um pão, eu não sei porque a rotulagem ela dá às vezes uma quantidade que fica meia, né, meia fatia e tal, então aqui uma fatia e meia de pão. É um alimento bem nutritivo, né? Mas daí, quando a gente coloca ele no desrotulando, ó, ele tem excesso de sódio, fora aqueles aditivos todos, e ele não tem um rótulo claro, né? Tem elementos ali que não estão claramente citados ou quantificados, tal, que deixam... ó, ele fala 9 aditivos alimentares num pão. Então, esse alimento não é muito legal. E os aditivos alimentares são vários, né? Mas aqui a gente está falando de antioxidantes, ó, BH e BHT de novo, que são antioxidantes para gordura. Espessantes, que aumenta a viscosidade dos alimentos, aromatizantes, flavorizantes, né, que realçam o sabor dos alimentos. Bom, aí aqui uma opção de hambúrguer, tá? Incrível Burger 100% vegetal. Então, vamos pegar um alimento vegano, que tem uma embalagem bem legal e aparentemente é bem saudável. Então, composição nutricional dele, numa porção de 80 gramas, que são 2/3 de unidade, tá? Porque a legislação de hambúrguer fala de 80 gramas. Então, ele é 2/3 de unidade. Ó, ele tem lá a tabela nutricional. O que que chama atenção aqui? Gorduras totais, percentual VD 25. O que que quer dizer isso? Numa porção de 2/3 de hambúrguer, você tem 25% da gordura que você deveria consumir no dia inteiro. E 14 dela é gordura saturada, que é uma gordura inflamatória. Então, você olha para aquele tamaninho de porção e pensa em 25%, puxa, é um alimento de alto teor de gordura, tá? A mesma coisa o sódio. 2/3 de um hambúrguer, você já tem 21% do sódio do dia inteiro. Então, você vai ter que poupar o restante do dia inteiro para comer esse 2/3 de hambúrguer. E aí, você reconhece o que está aqui?
Então, do lado esquerdo até vai, ó, água, proteína de ervilha, óleo de algodão, gordura vegetal, glúten, sal, malte, cebola, açúcar, ferro, alho, B12, né? Daí tem um espessante, tem aroma, tem um corante natural, não é tão ruim. Mas eles têm lá uma tal de uma biomolécula 100% vegetal exclusiva que é X. Não diz o que é essa biomolécula. Então, é um produto que não é clean label, eles não estão sendo claros sobre o que está dentro desse pacote. Uma alternativa, por exemplo, é esse hambúrguer do Jerônimo. Eu acho até que essa embalagem está desatualizada, eu acho que eles já renovaram um pouco, mas aqui é só para a gente saber a lista de ingredientes, tá? Então, ó, lentilha, semente de girassol, farinha de arroz, aveia em flocos, cebola, sal marinho, especiarias, alho e ervas aromáticas. Então, se você tiver no mercado e tiver essas duas opções na mão, eu sugiro que você opte pelo Jerônimo Burger, que é um alimento que todos os elementos que estão listados ali, você reconhece como alimento, tá? E as gorduras totais, ó, 6% do valor de referência do dia, numa porção de 100 gramas uma unidade. Então, ele é muito mais adequado em gordura. E, ó, o sódio, 12%, é mais adequado do que aquela outra opção. Os dois são veganos, mas esse aqui está muito mais adequado. Outro alimento, esse aqui eu gosto bastante, que é uma tortilha de milho, ele é bem gostosinho, ó, farinha de milho, óleo de palma e sal. Óleo de palma é uma gordura saturada de origem vegetal, se você consumir um pouquinho não tem problema, se você se exceder pode ser um problema. Então vamos lá, começa que a porção são 25 gramas, meia xícara. E é difícil, ó, esse pacote tem 125 gramas, é difícil não comer o pacote todo, porque é bem gostosinho, salgadinho. Na porção, então, esse pacotinho aqui teria 5 porções. Na porção, ó, eu tenho 10% da gordura saturada do dia. Se você comer um pacote, você vai comer nesse pacote 50% da gordura saturada que você deveria consumir no dia. É bastante. E, ó, meia xícara tem 118 calorias. Então, você fala, ah, eu não vou comer que tem muito carboidrato, mas, na verdade, ele é uma grande fonte de gordura aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, as famigeradas barrinhas. Vamos ver a diferença entre elas. Então, essa Nesfit aqui, a composição. Aveia em flocos, flocos de trigo, xarope de glicose em terceiro lugar, flocos de arroz, banana, açúcar invertido. Então, pô, já tinha xarope de glicose, agora tem açúcar invertido. Oleína de palma, que é gordura saturada, gordura vegetal, tem duas fontes de gordura, açúcar, opa, mas já tinha glicose, já tinha açúcar invertido, agora tem açúcar de novo. Farinha de arroz, mel, sal, estabilizante polidextrose, umectante sorbitol e glicerol, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, antioxidantes lecitina de sódio tocoferol e corante natural caroteno. Então, a gente vai ver lá no desrotulando, ó, tem muita gordura, tem muito sal, tem muito açúcar, muito adoçante natural e tem muito açúcar, e o rótulo não tá legal. Então, essa barrinha, ela não é adequada, embora ela seja muito famosa. Essa outra aqui também eu acho curiosíssima, essa Nutrai. Primeiro ingrediente, xarope de glicose. Ela diz que é uma barrinha de cereais. Ó, o que mais chama atenção no rótulo é a aveia. Mas o primeiro ingrediente é xarope de glicose. Cereais ela põe 42%. Como se fosse uma grande coisa. 42% de cereais não é barrinha de cereais? Não, ela tem mais açúcar do que cereal, tá? E aí a mesma coisa, gente. Aí vem todos os elementos, aí tem antiumectante, carbonato de cálcio, coisas com siglas, ó, INSS 170I, estabilizante fosfato de sódio, mel, açúcar mascavo, gordura de palma. Então, ok, em sódio, muita gordura, muito açúcar e um rótulo carregado, né, de aditivos industrializados. Alternativas. Nessa barrinha Love tem tâmara, castanha de pará e chia. Outra coisa, ainda é orgânica, né? Então, você vai ter lá no rótulo, a porção são 35 gramas, tem 142 calorias e, ó, vamos ver a gordura, ó, 14% da gordura do dia. Então, é um alimento bastante gorduroso, porque 35 gramas não é nada, não dá para matar a fome de ninguém, né? Então, tem que consumir, porque é de castanha, mas pelo menos é uma gordura mais saudável, e é uma gordura que vem acompanhada de nutrientes naturais. As castanhas têm zinco, têm selênio, né? Então elas vêm com um alto teor de calorias e gordura, mas tem um alto teor nutritivo também. Então é uma opção mais interessante. Já essa daqui tem cranberry desidratada,
amendoim torrado, amêndoa torrada e castanha de caju. Também é uma opção, tá? Também é calórica, ó, 25 gramas é menor ainda, tem 123 calorias, tá? E gorduras totais, 14%. Tudo que tiver castanhas e amendoim vai ser bastante calórico e vai ter bastante gordura. A questão é a qualidade dessa gordura. É melhor que seja não saturada do que saturada. Aí um chá, por exemplo, esse aqui, da Dr. Oetker, sabor romã e cranberry. Mas você bate o olho nessa embalagem, o que você vê? Romã e cranberry. E aí vai ler os ingredientes, vamos lá. Hibiscos, flores de maçã, frutos, rosa silvestre, frutos, laranja doce, casca dos frutos, estévia, folhas e aromatizantes. Cadê a romã? Tem nada de romã. Só a foto, para te enganar. Então, esse chá eu não recomendo. Não é um chá ruim, é um chá de hibisco. Só que romã é um elemento muito mais nobre, muito mais caro. Hibisco é uma coisa barata. Então, você põe uma embalagem bonita, põe a foto do romã, é tipo romã, tem cor de romã, mas é hibisco, só que você cobra por romã. Isso é uma enganação para o público, tá? É uma engabelação do público. Aí tem esse do Organic Indie, que é um chá que eu gosto bastante, que ele diz uma mistura requintada da rainha das ervas Tulsi, que é um tipo de manjericão, aliado ao nosso tradicional chá verde, infundido em romã. Mas a fotinho lá ele fala que é Tulsi, romã e chá verde. Então tem um pouquinho de romã, mas não é bem um chá de romã. Já esse aqui, chá mate orgânico. Ingredientes: água, extrato orgânico de erva mate, acidulante ácido cítrico, aroma natural de limão e edulcorantes, glicosídeo de esteviol. Ok, tá? 6,64 uma latinha, 269 ml. Produto decente, tá? E a gente paga pela praticidade. Agora, eu gosto de pensar também, quando vai comprar um produto industrializado, que tipo de embalagem ele tem, tá? Então, para tomar 269 ml de chá, vai deixar uma embalagem dessa de alumínio no planeta. É reciclável e tal, mas eu acho o custo-benefício, pensando num chá, que é uma coisa tão fácil de fazer, não sei se vale. Então, se você comprar erva mate natural num pacote, ó, esse pacote custa R$14, vai durar, sei lá, 500 gramas de erva mate vai durar meses, e custa só R$14 e tem uma embalagem só. Então, em termos de inteligência de compra, é muito mais interessante e ele é muito mais sustentável nesse sentido. Também é orgânico, também é saboroso. Esse é uma erva só, você podia misturar 2, 3 ervas e tal, mas fica aqui, os dois são bons, mas eu optaria pela erva in natura, que é bem mais barata. E que é muito fácil de fazer, só ferver uma água, colocar o chá é muito fácil de fazer. Leites vegetais. Então aqui a gente tem o da tal da castanha, e ele é uma bebida à base de castanha do caju, água e castanha. Pô, super clean label, R$24,50 por litro, tem um teor interessante de castanha aqui, tem uma tecnologia de manter essa bebida bem acondicionada no Tetra Pak, muito interessante, tá? Agora aqui um copo de 200 ml, ó, tem 13% da gordura do dia, também é uma bebida gordurosa. É uma gordura de boa qualidade, ó, é um alimento que tem uma certa riqueza de nutrientes, cobre, zinco e tal, então não é gordura vazia, né, caloria vazia que a gente chama, mas você precisa ver se isso cabe na sua dieta e quantos copos por dia você vai conseguir tomar. Já essa outra bebida que é da Vida Veg, que é uma boa marca de produtos veganos, mas olha a diferença. Água, pasta de amêndoas, creme de coco, proteína de ervilha, minerais, estabilizantes goma-guar, goma-gelana, polifosfatos, emulsificantes, vitamina, aromas e estévia, tá? R$23,90. Então, a proposta das duas bebidas é diferente. Essa aqui é uma bebida simples, água e castanha, e essa aqui é uma bebida composta, que a função dela é dar 15 gramas de proteína por litro, mas ela é muito mais industrializada, né? Ó, pasta de amêndoas, não é água e amêndoa. Ela já, né, provavelmente essa empresa já comprou essa pasta de amêndoas de alguém e vai só transformar nessa bebida. Então, ele está muito mais industrializado do que a tal da castanha e custa o mesmo preço. São propostas diferentes. Da tal da castanha não tem um teor de proteína que esse daqui tem, mas é aí que eu quero que você entenda, que você consiga no mercado entender a diferença dos dois produtos, ao ler o rótulo, tá? Outra bebida vegetal, na aveia, é um leite que eu gosto muito. Também, aveia, né? Ingredientes: água, aveia, óleo vegetal de girassol, fosfato tricálcico, que é o cálcio adicionado, e sal marinho. Um copo de 200 ml tem lá, ó, 24% do cálcio que você precisa no dia inteiro. Então, é uma boa fonte de cálcio para quem não consome laticínios, né? Valor energético 107 calorias, tá? Aí tem uma diferença entre os dois são bebidas feitas de aveia, e um é a fonte de cálcio e o outro é
denso e cremoso. O que quer dizer? Para ser denso e cremoso, alguma diferença ele tem. Ele vai ter mais gordura do que o outro, tá? Isso você vê no rótulo também. E ele não tem açúcares adicionados, eles têm uma tecnologia enzimática de quebrar os carboidratos para liberar a glicose, e ele tem um sabor mais docinho mesmo, sem açúcar adicionado. Hambúrguer do futuro. Vamos lá. Porção de 80 gramas, meio hambúrguer, 24% do teu percentual de gordura do dia. Então, é uma opção vegetal, mas cheia de gordura vegetal, tá? Água, preparado proteico, texturizado de soja, proteína texturizada isolada de soja, proteína de ervilha, farinha de grão de bico, gordura vegetal, amido modificado, cebola, condimentos preparados, sabor, cortou aqui, não dá para saber, sal, açúcar, beterraba em pó, metilcelulose, aroma natural e antioxidantes, tá? Então, eu fiz uma comparação aqui do hambúrguer sadia, vegano, do hambúrguer do futuro, do incrível burger da Seara e do tradicional de carne da Sadia, tá? Então, ó, numa porção de 100 gramas, o que me chamou a atenção aqui, né? O da Sadia de bovino é mais calórico, o incrível burger da Seara, ó, tem mais gorduras totais, mas não é vegano? Como é que um produto vegano pode ter mais gordura do que um produto de carne? É o que a indústria faz para ficar gostoso, põe muita gordura e muito sal, tá? Gorduras saturadas, o hambúrguer do futuro ganhou teor maior de gordura saturada, igual o hambúrguer da Sadia. Então, cuidado, é um produto vegano, é um produto ambientalmente mais responsável, porque você não está desmatando para criar pasto para fazer, mas em termos de saúde, ele não é um alimento para todo dia, né? Porque ele vai ter um teor de gordura bastante elevado. E a gordura saturada, que embora seja vegetal, é uma gordura inflamatória, tá? E sódio, todos eles são altos em sódios, por incrível que pareça, o da Sadia tem menos, e o vegano da Seara tem bastante, e o do Futuro tem bastante, e o Sadia Veg Burger também tem bastante. Então, hambúrguer, seja de qual natureza for, atenção, provavelmente não vai ser uma boa opção. Aí tem os artesanais, a gente viu o Jerônimo Burger no início do vídeo, que era uma opção melhor, tá? Quanto mais industrializado, mais chance dele ser duvidoso ou nocivo para a saúde. Aqui um queijinho vegano, esse aqui dá super bom. Então você chega lá, vê esse queijinho com cara de queijo, cor de queijo, embalagem de queijo, foto de queijo, e ele tem, aí você vai ver os ingredientes. Água, amido de batata, óleo vegetal de palma, concentrado de vegetais, cenoura e abóbora, aroma de queijo, extrato de levedura e sal. Então água com amido e sal. E aí ele custa R$ 27,00, 480 gramas. Então essa é uma opção que eu realmente desencorajo, tá? Em 30 gramas, que são 3 fatias, você vai ter nem diz quanta proteína tem, né? 0. Enquanto numa mussarela de leite integral, 30 gramas de proteína tem 6 gramas de proteína. Então, e vai custar 480 gramas, R$ 25,00. Então, eu não estou defendendo que você deve comer queijo de vaca, eu estou dizendo que essa alternativa vegana não é uma boa alternativa, embora seja vegana, está ali aprovado pela SBB, mas é um produto pobre. Você quer comer água com amido, come batata, e vai ser bem mais barato do que isso. E põe sal, põe o tempero que você quiser, vai ficar gostosinho. Mas esse produto não acho um produto interessante, tá? A mesma coisa a mussarela da Vida Veg, ó. Ingredientes: água, base de castanha, né? Água, castanha do caju, amido modificado, óleo de coco, sal do Himalaia, extrato de levedura. Esse é mais interessante porque é de castanha, não é água com batata, né? Mas ainda assim, né, é um alimento bem gorduroso. Ó, 30 gramas tem 12% de gordura saturada, 17% da sua gordura saturada do dia, numa fatia, num pedacinho de 30 gramas. Então, atenção, porque esses queijos vegetais que imitam queijos de vaca, para ficar gostoso, tem que ser muito gorduroso. São fontes gordurosas, tá? E com pouca proteína. Então, eles não são uma alternativa pau a pau, assim, com o leite, né? O tofu, por exemplo, os queijos de tofu são opções mais proteicas. Se o teu objetivo é proteína, é mais interessante ir para o tofu. Se o teu objetivo é só sabor, ok, esse aqui está super interessante. Aquele da Superbom eu realmente não recomendo. A Superbom tem outros produtos ótimos, esse não é um bom produto da Superbom. E também os suplementos estão cheios desses conservantes e químicos, tá? Então, esse aqui é um probiótico, da 20B, que é bem famoso. Eu fui procurar no site, o que eles dizem? O que é? O antidiarreico 20B é um alimento, daí eu grifei aqui, isso aqui não é um alimento, isso aqui é um suplemento, tá? Com propriedade funcional em cápsulas, compostos por probióticos que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal. Aí tem lá os lactobacilos, bifidobactérias, tal. É uma composição interessante, uma quantidade interessante, mas na cápsula
tem hidroxipropilmetilcelulose, corante dióxido de titânio. O dióxido de titânio é classificado como 2B, né? Possivelmente carcinogênico para seres humanos, por essa IARC, que é uma agência internacional de pesquisas para o câncer. Então, é um probiótico ótimo, mas que para ser... Eu não sei por que a indústria, né, precisa... Não sei se precisa tanto tempo de prateleira, o que protege tanto o alimento, que... Não sei por que um probiótico precisa de corante, se ele não pode vir na cor natural dele, né? Mas, enfim, é um aditivo que eu acho dispensável. A indústria podia retirar esse aditivo dali. Um outro suplemento que eu adoro, que é o Materna da Nestlé, eu uso bastante, mas ó, é um pool de vitaminas, ele é bem interessante, porque ele tem 300 miligramas de cálcio com 27 de ferro, e ele tem uma tecnologia de liberação diferente dos nutrientes, e tudo prensado numa cápsula só. Então, para gestantes, para bariátricos, ele é interessante por causa do volume dele, mas ele tem lá, ó, pool de vitaminas minerais e ó, estabilizantes, celulose microcristalina, cross-carmelose sódica, hidroxipropilmetilcelulose, emulsificantes, antiumectantes, dióxido de silício, corantes, vermelho beterraba, dióxido de titânio de novo, deve ser barato, né? Carmim, glaceante, ácido esteárico. Então, por exemplo, esse eu sei, o comprimidinho dele é a cor de rosa. Será que precisa ser cor de rosa? Será que ele não pode ser da cor natural dele? Seria um aditivo a menos da indústria, mas precisa ficar rosinha porque é feminino. Então, esses apelos do marketing, eles não pensam na tua saúde, eles pensam na venda, no apelo, na imagem, né? E a gente tem que estar ligado nisso. Bom, gente, dava para falar infinitamente sobre esse assunto aqui, né? Tem muitos rótulos, mas eu vou deixar para vocês algumas dicas de sites que vocês podem se inteirar mais sobre esse assunto, né? Comida saudável para todos, o joio e o trigo é ótimo, o IDEC, a gente tem que estar sempre ligado nas campanhas do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, tá? alimentaçãosaudável.org.br e olhonalupa.com.br. Recomendo também que vocês assistam esse vídeo sobre a classificação nova que eu falei para vocês, essa diferença dos alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E sempre esse clássico, o documentário Muito Além do Peso, para adultos e crianças. É um documentário brasileiro, produzido pela Maria Farinha, muito bem feito. Ele está disponível gratuitamente no YouTube, tem teasers, tem pequenos pedacinhos dele. Agora, no site dele tem o filme todo, tem os bastidores, tem entrevistas com as pessoas profissionais que participaram do filme. Eu recomendo as entrevistas, tem biólogos, tem historiadores, é maravilhoso. Todo mundo devia assistir esse vídeo uma vez na vida. Então, pessoal, o que a gente abordou até aqui? Nos dois vídeos, tá? Tem a parte 1 e essa parte 2. O que é e para que serve essa rotulagem? Quais foram as mudanças atuais na legislação? Qual é essa classificação? Qual é a rotulagem frontal? E interpretamos uma série de rótulos para que vocês não tenham mais dúvidas sobre o que comprar no seu mercado. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Marise Berg, nutricionista. Esse é o meu livro Céu da Boca, publicado pela Editora Europa. São 108 receitas inspiradas no Ayurveda e veganas, tá? E aqui estão os meus contatos. Eu fico bem feliz que nós estejamos juntos, que você esteja aqui. Se esse vídeo foi útil para você, se fez sentido, se você achou que essa informação é importante, é relevante, curta, comente e compartilhe. Vamos espalhar essa ideia para o máximo de pessoas que a gente puder. Todo mundo tem que ficar consciente sobre o que está consumindo e colocando dentro do seu corpo, se isso é benefício para a sua saúde ou não. E esse é o papel dos nutricionistas, orientar, informar e educar. Tá certo? Obrigada por ter vindo. Até o próximo vídeo.